Boa tarde, queridos amigos ouvintes da Rádio Mundial, a rádio que acredita na vida, que acredita em você, que acredita em todos nós, seres humanos, porque temos potenciais infinitos. Nós somos filhos de Deus e, como filhos de Deus, temos aquele espaço de sabedoria, de amor, de luz, de paz. Muitas vezes estas potencialidades estão ali escondidas, esperando o toque do amor de Deus e, principalmente, a conscientização do nosso real valor. Então, nesse momento, eu, Márcia Schwindt, do programa Antenas do Coração, convido você, nestes 25 minutos juntos, a sintonizarmos as energias do amor, da paz, da luz, da fé, da esperança, para que estas energias nos ajudem na grande transformação da nossa vida para melhor. E quando nós falamos em transformar a nossa vida para melhor, olha, não há outro meio senão perdoar. E é tão desafiador, não é mesmo, Jean, falar de perdão, mas a vida atual é uma vida que exige de nós um perdão nas 24 horas do dia, né? Você acorda, alguém te fecha, alguém derruba o café e você vai ter que perdoar. E é fácil essa lição? Obviamente é uma das mais desafiadoras, tanto que eu acredito que o Cristo, Jesus Cristo, deixou para exemplificar em si mesmo a lição do perdão no último momento, na cruz, quando, mediante a traição, a crucificação, ele pede ao Pai que perdoasse todos aqueles que estavam produzindo estas dores, porque não sabiam o que faziam. Então, hoje nós sabemos, e a psicossomática, a metafísica, ela confirma isso, que de uma maneira geral, uma grande parte de doenças físicas estão relacionadas à falta ou à necessidade do perdão em nossas vidas. Muitos transtornos psíquicos, emocionais, também estão associadas à necessidade do ser humano lançar um olhar diferente sobre a vida, sobre as circunstâncias, sobre os fatos, sobre realidades que muitas vezes machucaram, ofenderam e que merece o perdão. Então, hoje eu quero falar sobre isso. Aqui na Rádio Mundial, há 13 anos, eu desenvolvo um projeto chamado Liberta a Mágoa, onde, através de homeopatia floral, nós percebemos que alguns medicamentos nos auxiliam esse desaguar das águas dos sentimentos que estão aí represadas. Mágoa também significa mácula, que é mancha. Então, tudo aquilo que acaba manchando, tingindo o nosso corpo. Nós sabemos que uma das mais poderosas forças que impulsionam o processo de transformação da nossa vida é o perdão. O perdão liberta, ele alivia, ele torna a nossa vida mais leve e, principalmente, ele serve para afastar a nossa mente do passado. Se você não está conseguindo aí perdoar aquela pessoa ou aquela situação, naturalmente você não consegue ficar inteiro no momento presente. Sem perceber, a mente vai lá atrás e remoe uma situação do passado. Até na própria Bíblia, o mito de Ló, Deus pede que Ló e sua esposa e suas mulheres saiam da cidade de Sodoma e Gomorra porque ela seria destruída. Ele dá essa ordem para sua esposa, suas filhas, elas obedecem até o momento em que a sua esposa não aguentou, a curiosidade e olha para trás e naquele momento ela se transforma numa estátua, alguns falam pedra, outros sal, ou seja, ela fica paralisada. Então, na mágoa, nós ficamos paralisados no momento presente. Então, a vida de quem não perdoa o pai, a mãe, o vizinho, a cunhada, aquele funcionário ou aquele patrão, ela parece que não tem aquele dinamismo natural. As coisas boas não entram, porque a pessoa está salgada, O sal, ele ajuda a conservar os alimentos. Então, a pessoa magoada está conservando os sentimentos que precisavam fluir.
Tanto que uma das medicações que normalmente nós prescrevemos é o natrum muriaticum, é o sal de cozinha. A pessoa ao tomar o natrum, o sal, isso ajuda a ela a despertar para desaguar. Olha que incrível. Então, nós percebemos, eu percebo em mim mesmo, que existe uma parte da nossa subpersonalidade que quer ter razão, que quer se vingar. Isso sempre aparece nos filmes. Pode observar aí, a maior parte dos filmes de aventura, ação, tem sempre um vilão que está ali tentando se vingar de uma injustiça, de uma ofensa. Então temos naturalmente este lado sombra. Não é necessário que você negue. Se estamos aqui, ninguém é santo, não é mesmo? Mas hoje eu quero propor 3 coisas que eu considero fundamentais e eu tenho falado sobre elas dentro do trabalho que eu desenvolvo na clínica. Elas também são baseadas na PNL. Meu querido amigo Cal Mascarenhas, ele tem um livro maravilhoso que eu vou sugerir hoje para vocês, chamado Mudando para Melhor. Ele também fala sobre esta questão, sobre estas questões para você conseguir acessar o perdão na sua vida. Eu quero que você que está aí me ouvindo, pare e pense. Será que você era, de fato, o alvo? Muitas vezes, aquela flecha, ela não foi lançada diretamente na sua direção. Pense bem, quantas pessoas estão aí furiosas com isso, com aquilo, estão também magoadas, estão com pressa e você passa acidentalmente naquele momento na frente delas. E aí, você acaba recebendo aquele pacote, né, de raiva ou de indignação. Então, muitas vezes, nós temos que parar para pensar, será que eu era o alvo? Algumas pessoas falam, não consigo perdoar meu pai, mas será que o seu pai ou a sua mãe, o seu familiar ou aquela pessoa que te magoou, ele queria provocar essa dor? Ou de repente ele não tinha uma vida boa, ele não estava feliz, porque gente feliz não faz outros infelizes. Não é verdade? A infelicidade, ela tem que partir já de um coração infeliz. Então, a pessoa não está vivendo bem, ela está frustrada, ela tem alguns complexos, traumas, e de repente você estava ali e você foi o fiel depositário de algumas coisas mal resolvidas dela. Agora, será que vale a pena você absorver e perpetuar isso daqui para frente? Então, muitas vezes, né, eu tinha uma amiga que eu falava, toma cuidado, você se magoa muito, porque você leva tudo para o lado pessoal. E é verdade, quando estamos muito vulneráveis à mágoa, tudo parece que é contra nós e para nós. Então, se nós estávamos conversando, por exemplo, e ela chegava e parávamos, obviamente, de conversar, ela já achava ou colocava na sua cabeça que estávamos falando mal dela, né? Se alguém passava apressado e não a cumprimentava, ela já achava que aquilo era proposital e ela até chegava a pensar, o que eu fiz para você? E chegava até a verbalizar. Então, precisamos hoje abandonar essa vulnerabilidade nossa a magoar-nos, a se sentir ofendido mediante estímulos que não deveriam produzir esse tipo de situação. Então, hoje eu percebo, e é importante muitas vezes você conviver com pessoas muito magoáveis, para você também perceber o seu nível de se sentir magoado. Costumeiramente ocorrem situações nos quais podemos perdoar com muito mais facilidade se cogitarmos este aspecto. Eu não era o alvo, eu não preciso ser o alvo, eu não preciso levar tudo para o lado pessoal e achar que tudo é contra mim ou para mim. Muitas vezes o pai ou a mãe não te deu aquilo que você precisava ou esperava porque ele não tinha para oferecer. Será que também não lhe faltou carinho, afeto ou uma educação voltada para estimular, para agregar? Então,
Quando nós pensamos e funcionamos desta maneira, não nos colocando como alvo, a ira, a atitude intempestiva, aquelas palavras ácidas que uma pessoa pode proferir contra você, elas têm outro destino. Você se desvia destas flechas, você sabe se desviar das flechas, porque você não acredita que ela foi transferida a você. Não foi nada pessoal. Um outro problema, uma outra realidade é a seguinte pergunta: a questão em si, ela é uma atitude do outro ou ela é a minha ferida aberta? Olha, eu tenho ouvido, já há tantos anos, pessoas que me procuram para se libertar ou de doenças físicas ou psíquicas em função da mágoa. E eu sempre pergunto, será que aquele fato, aquela circunstância foi uma atitude do outro mesmo ou ou você sentiu ou está sentindo essa dor por conta da sua ferida? Tem uma frase de Buda que diz assim: a mão que não está ferida segura até veneno. Olha só, a mão que não está ferida segura até veneno. Ou seja, os inocentes, eles não são atingidos. Então, há muito que refletir sobre isso. Uma das maneiras de interpretar é que se você não estiver com a sua mão ferida, você pode carregar veneno ou qualquer outra coisa que aquilo não penetra na sua corrente sanguínea. Não há aberturas para que haja uma penetração ou que isso ocorra. Então, o que vem de fora não atinge o interior do organismo porque ele está resguardado. Agora, se alguém tocar num braço, que está aí ainda com uma cicatriz aberta, mesmo que seja um afago, a pessoa ela vai achar que o outro tinha uma intenção de ferir. Então, hoje, precisamos tratar estas cicatrizes. Nós precisamos, sim, pedir ajuda divina que venha em nosso favor para permitir que estas cicatrizes, que estas fendas, fissuras, aberturas que tanto geram dor, às vezes a menor contrariedade, às vezes a opinião do outro, Existem pessoas que pelo fato do outro não querer fazer aquilo que ela julgava ser o melhor ou ele, já ficou magoado, ofendido, porque quando a pessoa está vulnerável, se põe nessa condição de vulnerável, a menor contrariedade já produz esse tipo de mágoa, ofensa, e aí ela desenterra, também outras coisas do passado que parecem somar a uma atitude de orgulho. E é muito mais humilde e verdadeiro nós abrirmos mão dessas mágoas, porque isso significa aprender com Cristo, a soltar o fardo. Ele nos diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Então ele pede que todos aqueles que se sintam ofendidos, magoados, machucados e até injustiçados, que transfiram para ele esta carga negativa, porque com ele, na quarta dimensão, não há dor, há pura compreensão, há um entendimento muito amplo, abrangente da natureza humana e todos nós somos falhos. E uma outra pergunta, uma outra colocação que eu acho que é importante você, ouvinte da Rádio Mundial, refletir, é o seguinte: pode ser meu aquilo que eu vejo no outro e que me fere? Eu vou repetir novamente essa pergunta. Pode ser meu aquilo que eu vejo no outro e que me fere? Olha, eu também tenho percebido e falo até de mim, Quando a gente olha uma pessoa e se incomoda muito com a arrogância dela ou com a tirania, é porque nós temos isso muitas vezes em nós, mas em nós fica difícil perceber. Como diz Sêneca, os vícios, os defeitos alheios estão na nossa frente. O nosso está nas nossas costas. Então, aquela atitude ofensiva, muitas vezes ela é sua, mas você projetou no outro. Esse fenômeno projeção, ele nos leva a enxergar nas outras pessoas algo que, na verdade, está dentro de nós.
Então, quando uma pessoa fala, eu detesto fulano, eu não consigo perdoar ciclano porque ele mente muito e eu odeio mentiras, se essa pessoa parasse um pouquinho para refletir e tivesse um pouco mais de autoconhecimento, ela iria perceber que ela está assumindo posturas também desonestas ou faltando com a verdade, mas isso no outro se torna intolerável. Nela existe um olhar de muita indulgência. Certa vez, eu me lembro, tive a oportunidade de conviver com Chico Xavier em alguns momentos. Eu ia algumas vezes para Uberaba e certa feita uma pessoa perguntou ao Chico o que ele achava de um indivíduo que tinha cometido alguns crimes, e aí essa pessoa passou a relatar algumas das ocorrências e crimes praticados por esse indivíduo. E naquele momento o Chico olhou assim de uma maneira tão humilde, tão serena e disse assim, mas eu preciso achar alguma coisa? Olha, pessoas que têm um comportamento mais puro, mais inofensivo, elas não se prendem a julgar. Então, se nós estamos aí magoados, ofendidos, é porque estamos julgando, estamos nos sentindo ou vitimizados ou impotentes numa situação que precisa ser largada hoje. Precisamos deixar sair esta raiva, essa indignação, porque tudo isso está impedindo você de subir a montanha chamada evolução. E todos nós, indistintamente, se estamos aqui na Terra, né, porque precisamos subir esta montanha. Então dá uma olhadinha aí, seja no seu ambiente familiar ou profissional, ou na sua vida conjugal, afetiva. Muitas vezes você está se deparando com a necessidade de enxergar de uma maneira diferente as pessoas, as ocorrências. Então, aquelas antipatias gratuitas, sabe aquela tendência do ser humano falar, meu santo não bate? A pessoa não fez nada. É claro que quando você tem essa antipatia gratuita, se o outro olhar, já é motivo de você achar que ele está ou duvidando de você ou te encarando. Então, se somos filhos de Deus e Jesus é o grande mestre do amor, onde é que cabe antipatias gratuitas, aborrecimentos sem razão, mágoas às vezes infundadas porque não éramos exatamente o alvo e raiva que ficamos segurando por muito tempo? Você pode sentir raiva? Deve, porque estamos aqui na Terra e passamos pela necessidade também de expressar a nossa contrariedade. Até na Bíblia existe lá uma frase que diz irai-vos, mas não pequeis. Então a ira, a raiva, ela é permitida, mas isso não te dá o direito de pecar. E onde é que você peca mais? Quando você segura a raiva, transforma em mágoa e carrega o indivíduo, a circunstância, por meses, anos e décadas a fio. Então, ficarmos procurando, às vezes, um porquê mais claro também se encontrar. Olha, tem coisas que não vale a pena serem entendidas. Elas precisam ser ejetadas. Então, se você quiser entender tudo, você pode até se complicar. Quantas vezes na sua vida você falou que ia fazer algo e fez diferente? Você ia em tal lugar e de repente não foi. Então, se nós temos muitas vezes contradições, por que ficar exigindo que o outro seja totalmente correto, né? Muitas vezes nós gostamos de jogar pedras e de criticar quem quer que seja, mas será que a nossa mão está limpa? Jesus recebeu a mulher adúltera no seu amor mais incondicional e puro, porque aqueles que estavam apedrejando muitas vezes usurpavam a sua presença física. Ela tinha conhecido também até o presente momento o desejo e não o amor. Então ele não julga, absolve, porque quem não julga também não tem nada a condenar no outro e somente diz, vai, não peques mais. Você consegue imaginar uma assembleia de espíritos de luz, de anjos julgando ou apedrejando alguém? E se não existe isso, e você deve estar falando, claro que não, eles não se prestam a isso, você também está no rumo de se tornar um deles. Então, precisamos entender que o passado precisa passar. E aí eu entro com a outra pergunta. Ainda existe
aquele que fez algo com o que você se feriu? Novamente, ainda existe aquela pessoa que fez algo que o feriu? Você deve estar falando, claro, ela está lá, vivendo a sua vida, comendo, bebendo. E eu vou te responder, não, ela não está mais lá, né? Nós precisamos entender o ciclo da vida é mudança. Como dizia um filósofo chamado Heráclito, um homem não põe o pé no mesmo rio duas vezes. Por que que um homem não põe o pé no mesmo rio duas vezes? Porque o rio mudou e o homem também mudou. A única coisa que não muda na natureza humana é mudança. Então, certamente aquela pessoa, ela já se transformou, já não é mais a mesma. E assim, ela não merece, nem você merece a raiva ou a vibração negativa da mágoa. Então, vamos repensar isso. Repensar estas verdades. Repensar Jesus, que não tinha karma com ninguém, não tinha nada a se culpar, a ser culpado, e ele diz, Pai, perdoa, não sabem o que fazem. Então, olha, não é fácil, não, essa lição dói muito. Estava aí conversando com o Jean a respeito disso, né, Jean? Dói demais, porque ela põe em xeque o nosso orgulho, né? A nossa verdade, aquela vontadezinha de esfregar na cara do outro e falar, olha aqui, tá vendo só? Então eu quero abrir o fone do ouvinte, saber como é que você lida com perdão, se você quiser também dar o seu depoimento. Nós estamos ao vivo nos estúdios da Rádio Mundial, 3171-0221, 3171-0221, e se você preferir, 3262-4490, 3262-4490. Dê a sua opinião, né? Você pode ligar, como é que você lida com mágoa? Já teve que perdoar alguém? Como é que foi essa sensação de perdoar, de deixar ir? Então, até me lembrei, muitas vezes nem é preciso perdoar, pois a ofensa ela nem sequer é sentida. Gandhi, ele dizia assim, nunca perdoei, não necessitei perdoar ninguém, porque eu nunca me senti ofendido. Então é isso, né? Perdoar é uma atitude que evidencia maturidade, nobreza, autoestima, acredite nisso, e poder espiritual. Temos um ouvinte na linha, vamos lá? Boa tarde. Oi, boa tarde. Falou com quem? Meu nome é Lidiane, eu estou escutando aqui vocês na rádio, achei muito legal as suas palavras. Seja bem-vinda, é Lidiane? Isso. Oh, que lindo nome, seja bem-vinda, Lidiane, que bom que você está aí nos sintonizando, fiquei muito feliz, viu? Foi uma boa coincidência pegar o seu programa nesse horário. Que bom. E passei por uma situação muito interessante. Sim. Sobre o perdão. O meu pai, uns 17 anos atrás, foi embora, abandonou nossa família. Tá. E isso me doía muito. Tá. Né? Por causa dessa saída dele, eu assumi papéis em casa que não eram meus, como filha mais velha. Entendi. E carregava isso comigo. Me casei, percebia dificuldades para lidar, né, com o meu marido e tal. Fiz terapia. Olha, que bom, maravilha. Isso te ajudou a ver as coisas de uma outra forma, a lidar com isso. Nossa, que bom. E então, vai aí, né, o seu depoimento tão importante, que a busca de ajuda, a vontade de querer se livrar da dor é fundamental, não é mesmo, Lidiane? É mesmo. Aí numa situação, uma pessoa leu o meu tarô. Certo. E aí ela viu que eu estava com um sofrimento. E aí eu me abri com ela. Falei, eu tenho mesmo, tem uma pessoa no meu passado, eu já até sei quem é. Ela falou que tem uma pessoa no meu passado. Eu falei, é o meu pai. Tá. Esse assunto me deixa muito mal. Olha, que maravilha. Eu me abri com ela e ela falou da oração do perdão. Olha, que lindo. Isso é muito importante. Eu nunca tinha escutado falar da oração do perdão e nunca tinha me ocorrido
fazer uma oração do perdão para uma situação que o divórcio não era meu, né? Claro. Olha, muito obrigada, que o nosso tempinho aqui já está encerrando, minha linda, mas o teu depoimento com certeza está ajudando aí muitas pessoas para que elas possam fazer também a oração do perdão e também o Ho Oponopono, que é bem interessante. Muito obrigada, minha linda. Olha, esteja conosco na sexta-feira, às 17 horas. E nós temos só um minuto. O importante, a Lidiane falou, é sempre entender que há uma intenção positiva por trás de algo que alguém faz. No caso do pai dela, talvez ele tenha pensado mais nele do que na família. Então, toda a história de injustiça, quando a gente vai olhar, aquele que machucou, ofendeu ou abandonou, na verdade ele estava muitas vezes equivocado ou tomando uma decisão muito mais baseado em si, nos seus próprios direitos, do que às vezes vendo o direito do outro. O nosso tempo já está acabando. A Clínica Bem-Estar e Sorriso é a clínica onde eu, Márcia Schwindt, realizo as homeopatias, o projeto Liberta a Mágoa, que tem ajudado muitas pessoas nesse processo. Logo na primeira consulta, o paciente tem 80% de melhora com o uso dos medicamentos, e você que é ouvinte da Rádio Mundial vai ter um desconto incrível. Comigo lá, uma equipe fantástica, são psicólogos, médicos, acupunturistas, enfim, uma equipe planejada e programada para dar o melhor para você. O nosso telefone é o 2676-2078, 2676-2078, e se você também preferir mandar um WhatsApp para mim, anote aí o meu celular para o WhatsApp, é o 98579-9200, 98579-9200. E um recado importante, lá nós temos a gerontóloga Glenda Dias, nós teremos uma palestra sábado daqui 2 semanas, então para que você participe, entenda os processos de Alzheimer, se você cuida da sua mãe, do seu pai ou tem um familiar com Alzheimer e quer explicações, ligue lá também na nossa clínica, 2676-2078. É um grande prazer estar aqui na Rádio Mundial. Agradeço a Jean, a toda a equipe, a direção, essa oportunidade junto a vocês, desejando de coração, fique na paz, fique na luz, fique em Deus.